aqui sua contribuição. Você pode subir com eles? Eu sou mediadora aqui do museu e eu vou estar acompanhando vocês explicando um pouco o que a gente tem aqui no museu, a proposta e o que a gente tem em cada sala. E para vocês atenção para essa parte aqui, que a gente vai fazer toda essa volta para poder explorar essa sala como um todo, tá? Essa sala aqui, ela é a sala do meio ambiente. O título dela é Sala do Meio Ambiente. E ela tem como proposta justamente apresentar características referentes ao meio ambiente da nossa região norte-mineira. Aqui nessa primeira parte nós vamos ter características envolvendo os principais rios da nossa região, que é o Rio São Francisco e o Rio Verde Grande. Vocês conhecem? Já ouviram falar? Muita gente conhece o Rio São Francisco, mas pouco se fala do Rio Verde Grande. Mas ele é um rio brasileiro que banha os estados tanto da Bahia quanto de Minas Gerais. Aqui a gente tem a bacia hidrográfica dele, ó, que mostra, olha, ele vai lá desde essa região aqui no sul da Bahia e até aqui a nossa região. Aqui, por exemplo, próximo a Bocaiúva, Guaraciama, aqui que são cidades próximas por esses rios. Que, por exemplo, o Rio São Francisco é um rio muito importante, tanto para o Brasil, mas como a América do Sul inteira, né? O Rio São Francisco é conhecido internacionalmente a primeira metade do século XX. E aqui a gente tem a carranca, né? Nós vamos ver em outras salas que nós temos algumas carrancas aqui, porque as carrancas, elas tinham um simbolismo e um misticismo, né? De que elas sendo colocadas nas canoas, nos barcos, né, nos navios, elas serviam para poder proteger contra todo o mal, né? Até mesmo ela é utilizada, a carranca, por outras religiões, que, por exemplo, tinha todo um misticismo de que no mar, nos rios, tinham os monstros, né? Tinha toda essa ideia de um misticismo mesmo, do mal. E a gente tem por predominância o cerrado, né? E em segunda, a Mata Atlântica. Então, principalmente a questão do cerrado, a gente vê aqui na nossa região, principalmente em Montes Claros, né? Nós temos algumas fotografias ali que representam o cerrado, a oração do cerrado, né? Então, assim, isso aqui não é muito novidade para quem aqui é da região, olhar essa questão seca, né? De uma terra mais seca. E nós temos aqui algumas sementes que são encontradas na nossa região, que faz parte dos frutos, né? Que é de fácil encontrar, né? É um fruto econômico também, né? Que faz parte de um meio econômico das pessoas aqui da região. Por exemplo, muitas pessoas trabalham, fazem do pequi um trabalho sazonal, né? Elas trabalham ali no período do pequi de maneira muito intensa, de manhã, de tarde, de noite, de modo que passam o ano com todos os recursos financeiros que vêm do pequi. Nossa região exporta muito pequi, exporta muito pequi para o Goiás, exporta pequi para São Paulo, para o Rio de Janeiro, justamente porque essa exposição é tanto para poder expor esses animais, mas também para fazer uma conscientização contra a caça ilegal, né? Todos esses animais eles foram encontrados pelo IBAMA. IBAMA entregou a Unimuns, o pessoal do curso de biologia, para eles fazerem esse trabalho de taxidermia. A taxidermia é um processo, né, que a gente conhece popularmente como empalhamento. Aí empalharam esses animais, são todos animais. Aí depois de um tempo que algumas pessoas foram lá fazer um estudo e que viram que de fato era um crânio do tapuiaçal, que faz referência no nome aos índios tapuias. O tamanho dele é esse mesmo? Não, é muito maior. Essa aqui é uma réplica muito, muito reduzida. Aqui nós temos um pouco, por exemplo, o crânio dele. Está muito lá, você também pode comer. E aí, deixa eu tirar Do mar. Não. Justamente mostrar aquilo que a gente tem aqui, o nosso pequeno acervo, a respeito da nossa pré-história, o que foi encontrado aqui na nossa região referente à pré-história.
Aqui nós temos algumas fotografias de pinturas rupestres, que foram pinturas feitas por esses homens pré-históricos, né? Esses aqui foram encontrados no Parque Nacional Cavernas do Iguaçu, estava falando com os meninos, né? Em Itacarambi, em Januária. Lá é um parque que ele é preservado até pela Unesco, ele é muito grande, né? Ele é uma referência aqui no Brasil, um sítio arqueológico, né? Que ele é muito, muito grande. E lá é um parque que tem várias cavernas. Lá é aberto a visitação. A visitação ela é até gratuita, muitas pessoas vão com uma excursão de escola, lá se paga apenas o guia, né? Porque é muito importante ter o guia, porque você precisa de todo um aparelho. Ele é um processo raro, é um processo raro da natureza, né? Que é um meio de conservação novos de mineiros, né? Depois daqueles homens, né? Nós temos as garruchas, os conjuntos de punhais aqui. E esses povos, nesse momento, esses bandeirantes, né, eles não tinham essas armas tão tecnológicas que são utilizadas hoje, né? Por exemplo, a bala e tal. Aí eles utilizavam o povarinho. O que é o povarinho? Aqui a gente tem um conjunto de povarinho que eles faziam de chifre de animais e onde eles colocavam a pólvora. Não é um boi, né? Não é um boi. A balança. Fazenda de Montes Claros, né? Depois foi Arraial das Formigas, que é o nosso primeiro nome, porque por isso tem esses elementos fazendo referência às formigas, porque a gente fazia parte a gente era como as formigas, e depois que o Montes Claros consegue se emancipar e se tornar, aí depois foi Arraial das Formigas de Montes Claros, depois que foi Montes Claros, puramente cidade de Montes Claros, né? As fotografias, aquela ali é um quadro fazendo referência ao mercado municipal, mas isso a gente vai ver um pouco mais. Eram tantas pessoas que eram ocupadas tanto dentro quanto fora. Aqui, aí lá onde é a praça hoje, a gente também tem fotografia. Aqui, olha, que eu vou mostrar para vocês. A Praça Doutor Carlos, onde era o shopping, aqui era o mercado. Aí aqui nós temos a fotografia da época que era. Aí eles destruíram e construíram, não era shopping, uma fotografia de quando foi escola normal. Aqui é o ginásio e escola normal estadual. Então aqui para poder fechar essa parte que a gente já viu até agora, a gente tem esses trípticos, que são o quê? São 3 quadros, uma série de quadros que eles se unem, que é esse aqui. E esse aqui vai contar um pouco dessa história, disso que a gente viu agora, uma bandeirante que aponta para o mercado municipal, certo? Aí a gente termina aqui e a gente vai para a próxima sala. Ali do final do ano, do Natal, até o dia 6, que é o dia dos 3 Reis Magos. E é uma festa muito característica da nossa região, né? Onde tem os foliões, muita dança, eles fazem a catira, né? A catira é uma dança que é marcada com a batida dos pés, uma espécie de sapateado, mas um sapateado mais sertanejo. E eles, aqui nessa parte, nós temos alguns dos instrumentos que utilizam por eles. E aqui a gente tem ele participou nessas folhas de reis e ele foi considerado o Beethoven do sertão. Foi uma pessoa que foi nomeada mundialmente, que a gente tem alguns prêmios dele. Fora do nosso país, as pessoas conhecem o José Coco Riachão, né? E aqui nós temos ele cantando, por exemplo, com o Luiz Gonzaga. Por que ele era muito importante? Porque ele fazia os seus próprios instrumentos. Aqui nessa fotografia a gente tem uma viola dele e aqui a gente tem a viola dele, que é a mesma da fotografia, então ele fazia os seus próprios instrumentos e também fazia a composição das suas próprias. Na terceira semana do mês de agosto, e os barulhos e nós temos elementos também portugueses. É por isso que as pessoas. A importância para o desenvolvimento da nossa região, do norte, ficar à vontade para poder olhar cada um. Aqui a gente tem o ofício da madeira e do ferro. Tem alguém aqui que tem o sobrenome Ferreira, Madureira? Não?
são sobrenomes que são muito típicos aqui na nossa região, justamente que tem relação com esses ofícios. Né? Aqui nós temos alguns elementos que eram utilizados, não instrumentos, como é que se deu o início desse ofício dos indecisos. Eles faziam uso dessa roda de fiapo. Como é que funcionava a roda de fiapo? Eles pegavam o algodão cru, aqui a gente tem um algodão cru em saco de sopa, e eles iam passando aqui na roda de fiapo até transformar em uma linha. Ia passando e transformava em uma linha. Depois a mineração foi muito importante. O pessoal do garimpo, o pessoal da universitaria, só que, diferente das outras regiões, o que caracteriza Minas Gerais, a diferença de Minas Gerais trazer mais regiões de Minas Gerais é justamente essa predominância do sertão, da questão do campo, que ali eu já faço introdução àquele outro ofício, né? Que é o ofício do campo que a gente muito viu lá embaixo. Tanto com orações, as benzedeiras, as curandeiras, orações tanto elas católicas ou de outras religiões. Um artista conhecido internacionalmente e ele tinha um grande apreço pela nossa região. Ele estudou em Milão, ficou em Milão, nossa região, né? Ele veio aqui para Montes Claros e ele foi responsável por bares, serestas aqui. E ele fez essa representação do Tuia. Quem foi o Tuia? E por que tem ele aqui, né? O Tuia foi um homem que foi escravizado e durante o período em que ele foi escravizado, dizem, né, que ele viu uma coisa em que o seu senhor não queria que ele tivesse visto. E uma maneira de puni-lo e também de assegurar que ele não ia passar aquele segredo, que hoje a gente não sabe até hoje o que é. Eu vou contar para vocês por que a gente não sabe o que é, o que ele viu, porque o senhor dele cortou a sua língua. E ele passou a vida inteira chupando chupeta na esperança de que sua língua crescesse novamente. Então, assim, é uma pessoa que tinha uma certa inocência, né? Então, assim, as pessoas destinaram a ele toda uma devoção popular, né? Muitas pessoas no seu túmulo jogavam chupeta para poder fazer homenagem ao Tuia. Para ser uma casa, isso aqui foi a residência dele. Ele ficou aqui por 6 meses com a família dele e depois se casaram e ele ficou parado. E aí ele sofreu um incêndio, ele ficou bem abandonado mesmo. Aí ele teve que passar por um processo de restauração. Esses aqui são elementos originais dele. Esse é o casal número 75. Ele é todo construído em adobe lá embaixo e conseguia transformar em esses blocos, né, para poder construir a casa. E aqui nós temos fotografias referentes a esse processo de restauração. Nós temos alguns bonecos folclóricos que foi feito pelo grupo Gira Mundo e ele faz a apresentação folclórica de algumas figuras de cada região. Nós temos aqui Cordeirinha, aí tem um nome em cada um, são figuras que fazem parte. Né, o ideal é fumar em locais abertos, mas eles tinham muito costume de fumar, tanto cachimbo também, dentro dos espaços, né? Então, assim, eles cuspiam, tinham essa... Desse ano,